Amém, queridos? Antes de nós falarmos sobre o assunto do qual nós estamos estudando sobre a Trindade, né? Nós iniciamos a Trindade, nós falamos sobre um assunto sobre Deus ser imanente e transcendente. O que significa isso? O que significa Deus ser transcendente? Acima de todas as coisas, fora do que é comum, transcende o natural, não é isso? E o fato de Deus ser imanente? Isso está conosco aqui, né? Eu estava conversando com o irmão Jonatas lá, falando da palavra que ele até disse, a questão de imanente vir de Emanuel, né? A gente estava conversando sobre isso, né, semana passada. É interessante porque é o seguinte, ela até parece vir mesmo, mas a palavra imanente ela vem do latim, né? De manere lá, de estar perto, né? De estar entre. A palavra imanente. E a palavra Emanuel, na verdade, ela vem do hebraico. Então, assim, teologicamente, você pode fazer a ligação das duas palavras, né? Mas etimologicamente, então teologicamente tem a ver com o entendimento que nós temos de Deus da palavra, certo? Então, teologicamente, imanar, né, estar no meio, pode trazer à memória Emanuel. Mas etimologicamente, etimologia é o estudo da palavra. Etimologicamente, imanar não vem de Emanuel, entendeu? Etimologicamente, da palavra não, porque Emanuel vem do hebraico, né? Que até nós temos significado na Bíblia, que é Deus conosco, né? Então, é o El, né? Imanu, né? Mas não é do latim o imanar, tá bom? Só para ver, pensar nessa diferença, tá? Então, assim, o fruto, a origem da palavra imanar, ela não veio de Emanuel, tá? Mas quando a gente entende teologia, a gente pode pensar nisso, até a sonoridade ser parecida, tá bom? Então é só essa questão do irmão, a gente até estava conversando depois do culto sobre isso, sobre a origem da palavra em si, tá bom? Então uma veio do latim, outra veio do hebraico, elas são diferentes etimologicamente, na origem da palavra, mas teologicamente a gente pode lembrar-se de Emanuel como aquele Deus conosco. Tá bom? Só para a gente fechar aqui o pensamento, porque foi um questionamento do irmão Jonatas na aula na semana passada. Mas hoje, queridos, nós vamos continuar com esse assunto que ele vai trazer ao nosso pensamento algo diferente quando nós entendemos o cristianismo, né? A ênfase do cristianismo. Essa doutrina, por isso nós estamos estudando doutrina, é central na teontologia, né? No estudo do ser de Deus. É importantíssimo para a nossa vida. Nós sabemos que a Bíblia, ainda que não mencione o termo trindade, é evidente que a trindade existe e ela está aparente nos textos que nós vamos ver agora. Eu coloquei alguns deles para a gente caminhar pensando, tá? Nós não estamos, de certa forma, definindo a trindade. Nós estamos somente agora, a princípio, nós estamos pensando sobre como a trindade e essa doutrina vai se desenvolvendo, né, ao longo das Escrituras. Eu li Gênesis 1, 26 e 27. Foi um texto que nós meditamos e lemos até na semana passada. Não foi isso? Eles estão aqui, ó. Gênesis 21, 26 e 1, 27. O que nos chama a atenção esses dois textos? Esses dois versículos, desculpa. O que nos chama a atenção? Vamos lá, pode olhar para o texto aí. A palavra façamos. Por que a palavra façamos nos chama a atenção? Porque ela está no plural. Então, se ela está no plural, o texto começa dizendo como no versículo 26? Disse Deus. Se nós olharmos para o Shema, lembra do Shema de Deuteronômio 6? Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Espera aí. Se o Shema está certo, sim ou não, Deuteronômio 6?
Quem escreveu Deuteronômio 6? Moisés. Porque esse livro está onde? Está no Pentateuco. Ah, as bases da fé de novo aí, hein? Então, se Moisés escreveu o Pentateuco, Deuteronômio faz parte do Pentateuco? E quais os outros livros? Faz parte do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então Moisés também escreveu Gênesis. Sim? Lá ele escreveu Deuteronômio 6 do Shema. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. E aqui, o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever Deuteronômio foi o mesmo Espírito que inspirou Moisés a escrever Gênesis. Em Gênesis ele escreve, também disse Deus, façamos. E por que não chama atenção o plural? Porque a linguagem inicial está no singular, certo? Um único Deus. Disse Deus. Se fôssemos seguir a linguagem natural, como seria? Também disse Deus, faço o homem a minha imagem e a minha semelhança. Mas como é que está o texto? Façamos a nossa imagem, a nossa semelhança, nossa. O plural exige pelo menos quantas pessoas? 2. Né? Porque se eu tenho algo e Fernanda tem algo, nós temos algo. Nós dois. Né? Então, no mínimo, 2 pessoas. Então, é claro isso. Por que o versículo 27 nos chama atenção? Porque vai para o singular agora. Então, façamos o homem, criou Deus. Por que isso, queridos? É como se a Escritura estivesse mostrando para nós a Trindade. A Trindade é um Deus em 3 pessoas distintas. E não 3 deuses. Isso é importante. Nós vamos ver hoje um texto muito específico, né, que vai nos demonstrar isso. Então é um Deus, isso é fundamental, queridos. Porque senão você vai se tornar politeísta. O que é politeísta? Poli é a ideia de mais de um, né? Mais de um Deus. Então nós não cremos em mais de um Deus. E somos acusados disso com a doutrina da Trindade. Nós cremos em 3 deuses, nós não somos politeístas, né? Nós cremos num único Deus. Agora, 3 pessoas distintas. Por quê? Um dos argumentos é, na própria criação havia mais de um. Não está falando de Jesus, não está falando do Espírito. Está falando que façamos. Façamos quem? Deus. Deus vai fazer. Então esse façamos precisa estar na nossa mente. Diga, meu irmão. Não, está certo. É o mesmo Deus. Só que é um Deus em 3 pessoas distintas. Quem morreu na cruz? Jesus. Não é isso? É o Deus Filho. Ali que morreu na cruz. Um grande argumento do catolicismo, o que é? Maria, mãe de Deus. Maria, mãe de Deus. Esse é o argumento. Maria, mãe de Deus. E como é que você sai disso? Aí, o silogismo, né? É a 4ª pessoa da Trindade. Se ela é mãe de Deus. Por quê? Vamos no silogismo? Jesus é Deus. Jesus nasceu. Maria é mãe de Jesus. Logo, Maria é? Pastor, isso é pecado. De quem Maria foi mãe? De Jesus, encarnado. Se Jesus estava na criação, quem veio antes de Maria? Quem veio antes de Maria? Jesus. Por isso que ele é de eternidade. Por isso que ele Isaías 9,6, um versículo que nós vamos ler hoje, dos nomes lá de Jesus, do menino que iria nascer, era Pai da eternidade.
Ah, pastor, por isso que às vezes eu caio nesse silogismo assim e eu me perco. Pois é, queridos. A gente precisa ficar atento com relação a isso, né? Então vamos lá. Então, Deus, o próprio Jesus falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é isso? Vamos lá, vamos caminhando. Então, não esqueçam, um Deus em três pessoas distintas, em três atuações distintas. Vamos lá, alguém lê a definição de paradoxo? Então, o paradoxo foge da nossa compreensão, né? Foge do que é usual. Porque se eu disser uma coisa para você, eu sou o pastor Denis, né? Você não crê que eu sou uma outra pessoa. Ainda que as pessoas falem assim, tem pessoa que é uma coisa em algum lugar e outra coisa em outro, né? Mas não é uma outra pessoa. A ideia do psicopata, né? Já viu a questão do psicopata? Já viu o programa que fala sobre psicopata? Ele é uma pessoa em determinada situação, em outra pessoa ele se transforma. Pessoa extremamente dócil. Ouvi dizer uma história, eu não fui a fundo nessa história, mas que, por exemplo, Hitler amava cachorrinhos. Ele não admitia fazer mal para cachorros. Você vê que coisa. Mas o Holocausto, tudo bem. Que coisa. Então, você começa a pensar nessas coisas, e você fala assim, gente, mas que paradoxo é esse? Só que ele não deixa de ser outra pessoa. Agora, o paradoxo da Trindade é a gente entender que o mesmo Deus, Jesus, é o mesmo Deus Pai, é o mesmo Deus Filho, com pessoas em pessoas diferentes, atuações diferentes. Nós vamos ver textos que vão ficar mais claros que esse, tá bom? Então, são três pessoas distintas, mas um único Deus. Foge da nossa compreensão, por isso que é um paradoxo. Foge da nossa compreensão. A gente fala assim, a gente tenta explicar, esmiuçar a Trindade, mas, queridos, é um paradoxo. Aí exige fé mesmo. Apesar das Escrituras deixar claro, em textos como esse, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós vimos alguns textos, nós não vamos ler novamente, mas lembram-se deles? Lá em Gênesis 1, 26, Gênesis 26, 27, Gênesis 3, 22. Então disse Deus, eis que o homem se tornou como um de nós. Deus disse, eis que o homem se tornou como um de nós. Não como um como eu, como um de nós. Em Gênesis 11, 5 e 6, né, lá na Torre de Babel, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, estou lendo Gênesis 11, 5 e 6, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer, né? E todos têm a mesma linguagem. Vinde, versículo 7, desçamos, confundamos. Ué, de novo no plural? Deus dizendo e afirmando no plural? Foi esse texto que nós lemos na semana passada. Isaías 6:8, né? Eu vou, já que rapidamente, abrir para você, para que eu possa ler Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Deus disse, a voz do Senhor foi a qual Isaías ouviu. A quem enviarei? A quem há de vir por nós? Como por nós? Não seria por mim? Quem há de ir por mim? Então, essa linguagem que a Bíblia vai aparecendo, o Deus Elohim, o Deus Yahweh, o Deus Adonai, né, nesses textos aparecendo o nome de Deus, essa pluralidade, né, aparecendo quando Deus está falando no plural. Então, não é somente o texto de façamos, o texto da Torre de Babel,
o texto também de Isaías vai mostrando para a gente Deus afirmando: nós confundamos a quem eu enviarei por nós. E ali nós vamos pensar um pouco mais e continuar na nossa meditação sobre a Trindade. Queria que algum irmão abrisse para nós, por favor, Apocalipse 19, versículo 9 e 10. Você que abriu em Apocalipse 19, versículo 9 e 10, leia bem alto para nós e bem devagar. Apocalipse 19, 9 e 10. Muito bem. Então vamos lá. Primeira coisa, quem está falando aí? Quem está falando? Opa, o anjo está falando. O anjo está falando, né? Quem é esse anjo? Não sei. É o anjo, né? O que o anjo está dizendo aí? João escreve: bem-aventurados são aqueles que são chamados às ceias das bodas do Cordeiro. E acrescentou: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Então o anjo disse uma mensagem, certo? Uma mensagem de bem-aventurança, né? Quem está escrevendo Apocalipse? Quando João escuta essa mensagem, o que ele faz? O que João faz? Opa! Ao ouvir a mensagem, João se prostra. E o que acontece? Se prostra para adorar quem? Ao anjo, porque o anjo é o que está falando. E o que acontece? Não é para adorar anjo. Interessante, né, queridos? Algumas religiões ali que os líderes querem ser adorados, né? Não era nem para o anjo que trouxe a mensagem de bem-aventurança, falando das ceias, das bodas do Cordeiro. Então o anjo falou: não. Eu sou conservo. Eu sirvo com você, João. Né? Agora você tem que fazer uma coisa. O que você tem que fazer? Manter o seu testemunho e adorar quem? Opa! A adoração somente ao Senhor. Certo? E aqui eu vou colocar Deus, que é o que aparece aí. Queridos, diz para mim, você tem alguma dúvida desse texto? Sim ou não? Se não, o que esse texto está dizendo? Resuma numa frase. Antes de você dizer, toda vez que você for estudar a Bíblia, você lê o texto, você pergunta o que o texto está dizendo. Tá? Um conselho que você está estudando a Bíblia. O que o texto está dizendo? Não o que você quer que o texto diga. Certo? Isso é uma regra de interpretação bíblica. Você pergunta o que o texto está dizendo, não o que você quer que o texto diga. E o que esse texto está dizendo, resuma numa frase. O que esse texto está dizendo? Esses dois versículos. Que é o que o nosso amigo está pensando ali. O que esse texto está dizendo?
A gente deve adorar somente a Deus. Vamos completar esse pensamento que está certo? Sim, um anjo diz. Não, vamos no primeiro pensamento lá. Adorar somente a Deus. Junta com a informação do anjo ali. Adorar somente a Deus. Logo, anjo, pensa na adoração. Anjo, se nós devemos adorar somente a Deus, anjo não deve ser adorado. Simples assim. Nosso amigo pensando nisso, ele acho que ele pensou claro isso aí, não foi? Anjo não pode ser adorado. Sim ou não? Claro quanto a isso? Então tudo bem. Nós estamos pensando. Nosso amigo estava lendo Apocalipse. Estava fazendo o devocional dele de Apocalipse. Ele falou assim, peraí. Quando João ouviu a mensagem, ele se prostrou diante do anjo. E o anjo falou assim, não. Não se prostre diante de mim não, porque eu sou um conservo teu. Adora somente a Deus. Muito bem. Por que essa informação? Porque nós vamos para o Antigo Testamento. E nós vamos ver um caso que vai apresentar para a gente. Ou a Bíblia, ela tem contradição, ela diz uma coisa em um lugar e diz outra coisa em outro. Ou nós vamos passar a entender cada vez mais a Trindade expressa no decorrer da Bíblia. Isso é maravilhoso. Gênesis 16, todos juntos. Então, Apocalipse 9:10 diz que anjo não deve se prostrar diante de anjo, não deve ser adorado, né? Porque a adoração somente ao Senhor. Ok? Nós estamos num momento aqui onde Sarai lá teve uma ideia esplêndida, né, de dar a serva dela para que fosse tivesse a descendência ali de Abrão. Eu falei esplêndida, mas eu estou sendo irônico com isso, tá? Não foi nenhuma boa ideia de Sara ao dar a Agar como a sua serva para que a descendência de Abraão fosse continuada, sendo que Deus havia prometido a Abraão a descendência que viria dele mesmo junto com Sara, sua esposa. Sara, com isso, né, Agar tem o seu filho e ela expulsa, né, a Sara expulsa Agar da sua casa. Versículo 7. Prestem atenção. Antes de ler, aí, versículo 7. Resumindo Apocalipse 19, 9 e 10. Anjo. Vamos falar todo mundo junto? Anjo não deve ser adorado, adorar somente o Senhor. Joia? Então, nosso amigo está fazendo devocional e pensou nesse texto. Aí ele lê Gênesis, capítulo 16, versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda mais o anjo do Senhor: Concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu a tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava: Tu és Deus que vês. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Ber-Laai-Roi. Está em Cádiz de Berede. Um poço daquele que vive e me vê, é o significado de Bel-Laai-Roi. O que Agar fez aqui? Ela invocou o nome de Deus diante de quem? Mas anjo não pode ser adorado.
Esse anjo que está aparecendo ali, um bom conselho aí do nosso irmão João na sua observação, está em letra maiúscula. Mas a questão é o seguinte, o que esse anjo diz para Agar? Volta para a casa de Sara, né? Mas eu estou dizendo algo para você, Agar. Eu quem? Eu, anjo do Senhor. Eu digo que multiplicarei. Ele não disse, o Senhor multiplicará. Sim ou não? Ele disse, eu multiplicarei. Eu quem? Anjo que não pode ser adorado? Quem é esse anjo? Quem é esse anjo? A pergunta que fica, sim ou não? Anjo é criatura de Deus? Anjo é criatura de Deus, sim ou não? Então esse anjo não pode ser um anjo comum. Sim ou não? Sabe o que eu estou fazendo com você? Estou fazendo só você pensar. Só você pensar. Está aparecendo Trindade aí? Mas quem diz que vai multiplicar a descendência de Agar? O anjo do Senhor, gente. Exatamente. Nós fazemos por inferência que é Jesus Cristo. Claro que isso vai aparecer no decorrer. Já ouviu falar da Bíblia? Apesar que eu já vi uma outra interpretação com relação à interpretação, à revelação progressiva, né? Até um pastor muito conhecedor, ele diz que a interpretação ela é, acho que a palavra é inclusiva. Ele diz que não é contra a progressiva, mas inclusiva porque vai trazendo mais informações. Mas a progressiva, né, que a gente utiliza com interpretação, ou seja, a Bíblia vai dando para nós, né, um entendimento no decorrer da sua revelação. Essa é a ideia de progressivo. Então não fala que é Jesus aí, né? Por que você sabe que é Jesus? Porque você vai lendo a Bíblia e vai falando com o Antigo Testamento, ele vai fazendo o quê? Ele vai apontando para Jesus, né? Então esse anjo tem poder para multiplicar a descendência de Agar. Então não pode ser um anjo criatura. Não pode ser alguém criado, porque alguém criado não pode multiplicar. Então esse pensamento que esse rapaz está tendo ali, fala assim, peraí, anjo não pode ser adorado, mas esse anjo ele foi adorado. Esse anjo foi adorado. Esse anjo diz coisas que somente Deus pode fazer. Agora, para a gente fechar o pensamento, queridos, quem inspirou Moisés a escrever Gênesis? Hã? O Espírito Santo do Senhor. O próprio Deus, né? Foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, foi um erro? Essa escrita? Diga-me. Calma aí, nós vamos chegando lá. É isso aí, tá vendo como já fica? É isso, irmãos. Isso que é estudar a palavra. É você começar a pensar, peraí, um anjo apareceu a Maria. Um anjo apareceu a Maria. Vamos já responder agora essa pergunta. Esse anjo é o mesmo anjo que apareceu a Maria? Por que não? Uma das coisas que o anjo diz, o que é? Para dar glória a quem? Glória a Deus nas maiores alturas. Ele não está falando dele mesmo. Então não é o mesmo anjo. Veja, queridos. Por isso que, irmãos, eu falo para os irmãos, nós precisamos crescer cada vez mais na fé. Olha só, irmãos, como é precioso a gente aprender as coisas do Senhor, não ficar sendo levado por todo o vento de doutrina, como Paulo diz aos irmãos de Éfeso. Então, joia, vamos lá. Um texto de Agar. Vai para o capítulo 22. Aí mesmo de Gênesis. Aqui, depois você pode ler em casa, versículo 22, é o oferecimento de Abraão, que ia oferecer seu filho, né, Isaac, em oferta, em holocausto ao Senhor. Isaac pergunta para ele, pai, mas nós estamos aqui no monte, né, nós temos a lenha, temos o cutelo, temos, né, todos os paramentos para a oferta, mas cadê o cordeiro?
E aí Abraão diz para ele, filho, olha, o Senhor proverá. Versículo 8, não é isso? Aí, queridos, chegaram ao lugar que Deus havia designado. Versículo 9. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha, estendendo a mão o cutelo para imolar o filho. Vai vendo a cena, né? Isso acontecendo, Abraão vai fazer e Deus designou aquele lugar, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor e disse, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. Peraí. Uma voz do céu, né? O anjo do Senhor disse o quê? Não faça isso com o menino. Né? Porque agora eu sei que você teme quem? A Deus. Porque você não negou a mim. A mim quem? Não. Olha o texto aí, gente. A mim anjo. A mim anjo do Senhor. O que o anjo está dizendo? Não faça do menino um holocausto, né? Porque você teme a Deus. Porque você não negou a mim, anjo do Senhor. Pastor, eu li esse texto e não prestei atenção nessas coisas. Pois é, irmãos, por isso que Deus concedeu o dom do pastorado para mim. Para a gente poder junto discutir essas coisas e aprender junto. Olha só, meus irmãos. O anjo do Senhor disse que aquela oferta de holocausto que era feita para Deus não foi negada ao anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor era... É isso! É isso! Está escrito Trindade aí? Precisa, irmãos? Fala para mim, seja honesto comigo, eu estou forçando o texto? Está aí, meus irmãos. Está aí. Então, naquele lugar designado a Deus, onde o sacrifício ia ser feito a Deus, o anjo do Senhor bradou, não faça isso, porque eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou a mim, anjo do Senhor, essa criança, esse rapaz. Meus irmãos. Malaquias capítulo 3, um texto que nós vimos nas bases da fé, lá o último livro antes de Mateus. Ô pastor, essa dica foi muito boa, hein? Porque eu fui em Mateus que eu encontrei mais rápido. Sim? Exatamente. Entende, irmãos? Essa ligação abençoadora, maravilhosa que a gente vê. Então agora aparece o Senhor, aí aparece Deus, aparece o anjo do Senhor. Por quê? Porque é o Deus. Lembra? Um único Deus, 3 pessoas distintas. Essa é a palavra do Senhor, queridos. Por isso, meus irmãos, um conselho que eu te dou ali, às vezes as pessoas vêm atacar a Bíblia, mas a Bíblia, um livro antigo, é um livro antigo mesmo, exatamente. Um livro que fala de outras gerações? Exato, é isso mesmo. É a palavra de Deus? Sim, creio. Contém a palavra de Deus? Não, ela não só contém, ela é a palavra de Deus. É a verdade. A minha pergunta que eu faço é, quantas vezes você estudou a Bíblia? Quantas vezes? Diga, senhor. Nem sempre. Calma, vamos ter calma. É isso aí. Isso aí. Certo? Eu estou apresentando textos onde o anjo do Senhor vai estar lá. O João deu uma dica muito boa, né? Nas nossas Bíblias está lá em letra maiúscula, né? É um grande indicativo, maravilhoso, né? Que vai apresentar para a gente esse Deus. Por quê? Esse anjo do Senhor, ele não está só com prerrogativas, né? Mas com ações que só o próprio Deus pode fazer. Imagina um anjo que é submisso ao Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Isso que diz Isaías lá, que estão adorando o Senhor.
Imagina que um anjo tomasse a frente de Deus para dizer assim, não sacrifica o menino a mim. Você acha que isso ia acontecer? Uma criatura? Anjos adoram a Deus, queridos. Anjos adoram a Deus. Então, por isso que nós só estamos vendo aqueles que aparecem anjo, né, do Senhor. Vamos lá. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Nós já estudamos esse texto de Malaquias. Mas de quem está falando o versículo 1 do capítulo 3? Aparece o nome de Jesus aí? Não. Aparece quem? O anjo da aliança. Diz que alguém viria para ser o mensageiro. Quem era esse mensageiro? João Batista é o mensageiro. Ô pastor, agora... Peraí, pastor, peraí que está saindo uma fumacinha aqui agora. Então aumenta o ar-condicionado aí, gente. Né? Vai esfriar a sua cabeça. Aí está dizendo que eis quem eu envio o mensageiro. Então o mensageiro seria enviado. Ele vai preparar o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo quem? O Senhor. Então vai vir aquele que vai preparar o caminho. Como nós temos a certeza que é João Batista? Biblicamente falando. Oi? Por que nós temos certeza que é João Batista? Oi? Isso. O Evangelho de João fala que o João Batista era esse mensageiro. Jesus, muito bem, Messias. Jesus confirma que João Batista era o mensageiro. Lembra quando João Batista, né, ele disse que Jesus, né, ele não era digno de amarrar as sandálias? Porque ele sabia que ele era aquele que estava preparando o caminho. Ele era o mensageiro. Mas quem era o anjo da aliança? Jesus Cristo. Porque o próprio Jesus disse. O Novo Testamento autentico que está dizendo no Antigo Testamento. Por isso que essa ideia que hoje nós estamos vivendo um momento do Novo Testamento, Antigo Testamento ficou para trás, hoje é só o momento da graça, sempre foi graça, queridos. Sempre foi graça. No Antigo Testamento vai nos aparecer muito mais o Deus Pai, agindo, sim. Mas não esqueça que Jesus também estava, o Espírito Santo também estava atuante no Antigo Testamento. Não esqueçam disso. No Novo Testamento, Jesus vem cumprir a obra do Pai, o Espírito Santo, que é enviado por Jesus. E depois nós vamos ter uma palavrinha ali do qual Jesus fala. O outro Consolador, quando a gente chegar lá, a gente vai ver. O outro da mesma espécie. Ai, queridos, isso é maravilhoso. Diga ali. Diga. Muito bem. Não, muito bem não, né? Ficou confusa não. Não está bem, mas vamos lá, a gente acerta. Sim. Isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim. Pronto. Aí. Isso aí. Era isso, Lê. É isso, Lê. Esse é o paradoxo, minha irmã. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus. E Deus é Deus. Pastor, mas na minha cabeça eu olho Deus, por isso da idolatria. Porque eles olham uma imagem e falam assim, esse é Deus. Eu adoro esse aqui. Ah não, essa imagem aqui não é tão poderosa, mas eu vejo essa imagem aqui. Essa daqui eu adoro, porque ele pode ver. Agora a Trindade não. A Trindade, Jesus é Deus. Sabe por quê, Lia? Lembra aqui do Apocalipse 9:10? Anjo não aceitou ser adorado. Quando rende adoração a Jesus, o que ele diz, queridos? Em vários momentos, pessoas vinham para adorar. Lembra quando ele chegou em Jerusalém? Na estrada de Jerusalém? O que o pessoal gritou?
Hosana, lembra do Hosana? Bendito que vem em nome do Senhor. Não, não fala isso não. Fala para o povo se calar. Ele falou assim, se o povo se calar, as próprias pedras vão clamar. Diga. Eu sou. Isso. Eu serei o que serei. Ou sou o que sou. Isso. 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 O que ele diz? Antes que Abraão existisse? Pronto. A divindade de Cristo. Isso, Lia! Gente, isso é maravilhoso, irmãos! Isso é maravilhoso! Ah, irmão, estou com vontade de chorar. Fala a verdade para você. Isso é maravilhoso, a gente entender essa... Ai, queridos, fala a verdade para você. Isso é maravilhoso. Fala para mim, queridos. A gente está torcendo a Bíblia aqui, a gente está fazendo uma ginástica que o pessoal fala, teológica. Não está, queridos. Jesus disse isso. Exatamente. Mas, Lia, eu não quero confundir mais você. Mas há momentos que Jesus fala assim, eu vim fazer a obra de meu Pai. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi obediente a quem? Ao Pai. Por quê? Porque em Filipenses diz que ele não usurpou o ser Deus. Por quê? Porque isso é o fato de Jesus ter feito-se servo. Jesus se colocou numa posição, Lia, isso que é humildade. De falar assim, eu tenho todo o poder na glória junto do meu Pai, mas eu vou encarnar e vou viver entre eles. Sim. Não. Vamos lá, Lia. Opa, pergunta boa, pergunta boa. Quando a gente chegar na cristologia, a gente vai pensar sobre isso, né? Mas Jesus não deixou de ser Deus, né? É um assunto, Lia, assim, que a gente precisa dedicar um pouquinho mais de tempo, tá? Aqui bom, vamos lá. Sabe assim, sendo Deus, é o que a Bíblia diz, Lia, sendo Deus, ele falou assim, eu vou me fazer servo. Eu vou encarnar. Não deixou de ser Deus. Ele continuou sendo Deus. Mas eu vou simplificar aqui, irmão. Não deixou de ser Deus. Sabe por quê? Alguns momentos ele fala assim, eu ouvi quando você estava falando sobre isso. Como é que Jesus ouviu quando estava falando sobre isso? Ele encarnado. Em alguns momentos, Jesus vai fazer milagres. E as próprias pessoas falam assim, ninguém pode fazer tais milagres se Deus não for com ele. Então, em alguns momentos, o Senhor Jesus, ele teve atuações do próprio Deus. Por quê? Porque ele não deixou de ser Deus. Sim. Então. Não, agora pergunta. Então, Jesus está sentado à direita de Deus, sim. Sim. Tem. Então, tem. Então, qual que é a pergunta? Isso. É isso, duas pessoas. Ah, tá. Entendi. Porque você vê duas pessoas para dois deuses. Sim. Tem um está sentado à destra do outro. Isso. Então parece dois deuses, né? Mas não é. Peraí. Deus não tem agora eu suei aqui. Peraí. Diz aí.
Isso. É. É Deus. Pastor, mas é incompreensível isso, não é? Esse é o paradoxo da Bíblia. É isso que a gente crê, Lia. É a gente entender que Deus Pai está governando todas as coisas. Mas Deus Filho está sentado à destra dele intercedendo por nós. Mas o Espírito Santo dele está habitando em nós. Então, peraí. O Espírito de Deus habita em mim, Deus está intercedendo por nós e ele está sentado à destra de Deus Pai. É isso mesmo. Mas pastor, isso é quase inacreditável. Pois é, queridos. Sabe o que eu fico... Diga. Muito bem. Quem é seu marido, hein? Puxa vida, gostei dessa daí, né? A Fernanda trouxe algo muito importante. É que assim, queridos... É que é o seguinte, é que a gente entende pessoa como pessoa. Eu, uma pessoa, Fernanda, outra pessoa. Everton, outra pessoa, Elisângela, outra pessoa, Helena, outra pessoa, Silas, outra pessoa. Nós pensamos pessoas diferentes, né? Mas a questão é que a gente entender Deus, primeiro, Deus é o quê? Espírito. Então, peraí, se Deus é espírito, a carne, Deus não tem carne, sim ou não? Espírito não tem carne, sim ou não? Então, joia. Quando Jesus veio ao mundo, o que aconteceu com Jesus? Ele encarnou, né? Hoje Jesus está como a presença do Pai? Em espírito, com o corpo glorificado, do qual nós teremos quando formos ressuscitados. Então é um outro corpo. Para nós, Lia, não tem como a gente entender pessoa de pessoa, personalidade, nós assim, entendeu? Eu não sei se simbólico é a palavra. Oi? Sim, mas é um corpo glorificado. É um corpo glorificado. Não é esse mesmo corpo. Não é à toa que ele atravessou a parede quando ele foi estar com os discípulos, né? Dona Sueli. Isso. Exato, irmãos. Sabe por quê? Porque é o seguinte, ó. Nós vamos ver a glória de Deus quando nós tivermos novo céu e nova terra. E nós vamos ver o Cordeiro, que é o que o João diz em Apocalipse. E aí? Mas eu vou ver a glória de Deus. Pois é, não vai ter sol, porque a glória de Deus vai brilhar no novo céu e nova terra. Mas acontece o seguinte, ninguém viu a Deus. Diga-me. Exatamente. Eles estão para os seus olhos, né? Então, minha irmã, eu vou te consolar com o seguinte, já deu o tempo da nossa aula aqui. E hoje nem tal o pastor Kevin para controlar os minutos, né? Queridos, Lia, é uma coisa que eu vou dizer para você. Sabe, Oi? Minha irmã, não é só você, nós todos, assim, sabe? Nós vamos desenvolvendo pensamentos, porque é o seguinte, a fé cristã, muitas pessoas, elas querem colocar... Lembra que eu disse a primeira expressão, uma expressão muito comum, colocar Deus numa caixinha, né? As pessoas estão querendo fazer assim... então Deus é o seguinte, se Deus é Jesus e tal, então começa a fazer essa soma, 2 e 2 são 4 e tal, e começa a querer explicar Deus dessa forma. A questão é a seguinte, a Bíblia, ela vai nos apresentando o Senhor, vai nos revelando o Senhor, até chegar uma hora que ela fala assim, olha, essa é a minha revelação. Por exemplo, Hebreus, nós vamos chegar nesse texto, queridos, eu vou tomar um pouquinho de tempo do seu café lá. Em Hebreus diz assim, que o Senhor Jesus é a expressão exata de Deus. Alguém quer ver Deus na época de Jesus? É olhar para Jesus. É isso aí. É ver Jesus. Mas Deus e tal. É isso aí, é ver Jesus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas agora a Bíblia fala que, pegando esse que você falou, Jesus está à destra de Deus. Ele está à destra de Deus. Exatamente, isso mesmo. Ele está à destra de Deus. Mas Jesus está sentado à destra de Deus. Pois é, Deus está no trono, jóia, mas ninguém nunca viu. E ninguém pode ver. Então você começa a pensar, você fala assim, peraí,
Gente, chega uma hora que a minha mente fala assim, eu não consigo definir. Amém. Isso é ser Deus. Se nós conseguíssemos falar assim, Deus é isso. De novo, vou voltar à aplicação da idolatria. É isso que a idolatria faz. Quem é Deus? Lá os gregos, né? É Zeus, o deus do mar. Você olha para o mar, você vê aquela onda, aquele tsunami. Olha como Deus é poderoso. Mas aí tem o fogo. Mas e o fogo? Aí tem o Poseidon. Você fala, nossa, tem o ar. Aí aquela coisa toda, você fala assim, nossa, mas peraí. Como é que eu vou definir Deus? Lá, na época, lá no Areópago, né? O que eles fizeram? Altares. E deixou um altar sem imagem nenhuma, escrito o quê? Ao Deus desconhecido. Por quê? Porque tem um Deus que foge. Aí, por isso que ele é transcendente. Ele foge. Você começa a falar assim, peraí. Então, Jesus é Deus? É. Deus é Deus? É. Não tem que desculpar não, Lia, pelo amor de Deus. Minha irmã, é isso. A gente conversar sobre isso. Diga. Sim. Tá. Você define o que nesse sentido? Entendi. Entendi. Tá. É. Sim. É que assim, queridos, quando a gente fala de presença, é isso. A gente vai conversar a aula que vem, tá, queridos? Mais sobre isso, sobre essa definição. Mas, queridos, fiquem com essa informação. Deus é Deus, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus. Essa é a primeira informação, tá? Nós vamos, no decorrer, ver alguns textos, né? Inclusive, batismo de Jesus, nascimento de Jesus, a morte de Jesus, nós vamos ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O mesmo Deus. Nós vamos ver na igreja, né? Os próprios pregadores, o próprio Pedro, dizendo que o Espírito Santo é Deus. Quando nós entendemos que o Espírito Santo inspira os seus autores, a primeira coisa que a gente chega à conclusão, não podia estar escrito isso. Porque se anjo não deve ser adorado, como é que Pedro escreve que, por exemplo, Ananias mentiu a Deus? Quando, na verdade, ele diz que mentiu ao Espírito Santo. O que Pedro estava querendo dizer? Isso é a aplicação que nós vamos ver no decorrer da aula semana que vem, permitindo o Senhor. Meus irmãos, eu não estou esperando aqui a gente fechar, tá? Assim, é isso. Principalmente quando chega no paradoxo. Isso, para mim, eu falo por mim, a minha questão particular, né? A minha questão particular. Eu chego num ponto que eu falo assim, eu não consigo definir a Deus. Amém por isso, Senhor. Porque se eu conseguisse definir o Senhor não seria Deus. Sim. Sim. É. Exatamente, irmão. Sim. Exato. É isso mesmo, Messias. Exatamente isso, irmão. É isso que nós vamos caminhar na Trindade. Quando a gente chegar na Cristologia, na pneumatologia, espero no Senhor que fica mais definido, mas a gente vai conseguir compreender sem negar que a Trindade é um único Deus. Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de pensar nas coisas do Senhor. Pai, como é maravilhoso demais para nós pensarmos, Senhor Deus, nas coisas do Senhor. Nos emociona, aquece o nosso coração.
e ao mesmo tempo, Senhor, nos coloca na posição de servos humildes que querem te adorar, querem te glorificar, querem aprender do Senhor, querem viver para a tua honra e glória. Pai, obrigado, porque o Senhor é Deus, o Senhor é todo-poderoso. Nós adoramos a Ti, nós te glorificamos, Senhor Deus. Nós oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, que é o Teu Filho Jesus, Pai, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito habitar em nós. E nós cremos, Pai, que essa trindade maravilhosa representa para nós, mostra para nós, revela para nós um único ser de Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.